Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Entre o Pensar e o Sentir. Eu me chamo Gislane Oliveira e eu estou muito feliz por estarmos dando início a esse projeto que nasceu no meu coração há muito tempo. E, gente, quando eu pensei nesse nome, eu queria algo que remetesse ao que eu vivo e ao que eu sou de fato. Eu sou uma pessoa que sinto muito, penso demais até, e eu sempre gostei de externalizar os meus sentimentos através da escrita. E é uma coisa assim que eu abandonei por um tempo, mas eu sempre trouxe isso de alguma forma para a minha vida. E eu compartilho no Instagram hoje sentimentos, fases que eu vivo, e eu gosto muito de trazer essa ideia pelo fato de que eu não consigo simplesmente ficar com essas coisas dentro de mim. Então, eu criei esse espaço onde nós podemos conversar mais livremente, traremos também convidadas para participar juntamente conosco desse podcast. E é só o começo e eu quero que vocês estejam aqui comigo, acompanhando essa nova fase. E bom, para falar hoje, eu não criei um roteiro engessado, mas eu pensei em falar exatamente sobre o que está acontecendo comigo nesse momento e que eu achava que era só eu que sentia, né? Porque às vezes, quando nós estamos vivendo uma fase difícil ou sei lá, qualquer coisa nas nossas vidas, nós achamos que só nós sentimos aquilo. Mas a verdade é que o dia difícil, ele chega para todos, né? Nós passamos por momentos em que nós não conseguimos compreender as nossas emoções, nós passamos por momentos onde nós achamos errado sentir o que estamos sentindo. Por exemplo, houve situações na minha vida em que eu pensei que o que eu estava sentindo era pecado, era errado, era ingratidão. Mas, na verdade, eu só estava sentindo, né? E uma das coisas que nós precisamos, às vezes, aprender é que aceitar a nossa condição atual não significa que nós estamos sendo ingratos ou que nós estamos descansando, nos abandonando. Significa que nós estamos sendo humanos. A vida não é um lugar de estabilidade. A vida é movimento. E nesse movimento, né, vamos pensar aqui numa roda gigante, por exemplo, ela não fica só em cima. Quem está em cima, uma hora vai para baixo. E a vida continua em movimento. Em cima, meio, baixo, em cima, meio, baixo. E não é estático. Não existirão somente momentos bons, assim como também não existirão só momentos ruins. Só que o problema está em exatamente você achar que você nasceu só para viver coisas ruins. Ou que quando você está vivendo uma fase boa, você não fosse digno de viver ela. Como se essas coisas fossem erradas para você, inadequadas para quem você é ou para o que disseram que você é. E muitas vezes nós vamos nos moldando nessas coisas que vão nos acontecendo, naquilo que nós vamos assistindo na internet, naquilo que as pessoas ao nosso redor nos dizem, naquilo que nós vemos acontecendo na vida de outras pessoas. E trazemos essas coisas, esses sentimentos para nós e vamos internalizando. Mas esse espaço é exatamente para a gente trazer essa reflexão de que não é errado você sentir o que você sente. Errado, ou não exatamente errado, mas talvez o incômodo maior seja em você se abandonar. Nós estamos passando por um processo chamado vida, e nesse processo, nesse meio tempo, nós não podemos nos abandonar. Nós estamos nos construindo. Tem uma abordagem muito legal que eu acho na psicologia que ela fala exatamente sobre aceitação. Quando eu me aceito, então eu mudo. Quando eu aceito a minha condição, então eu posso dar o próximo passo para a mudança. E você percebe que a aceitação é uma das fases mais difíceis na vida da gente, quando nós estamos passando por alguma situação. Sei lá, vou imaginar aqui o término de um relacionamento. Existem fases, né, que a gente existe aquele primeiro impacto, principalmente quando a gente é o deixado, onde nós sentimos, choramos, minha vida acabou, não tem mais sentido, choramos, 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 acabou tudo. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Mas aí você percebe que você consegue viver sem essa pessoa, até porque você existia antes dela. E aí chega uma outra fase onde nós sentimos raiva daquela pessoa. Por que ela fez isso comigo? Eu tenho um ódio dela.
E passamos um tempo nisso, sentindo raiva, sentindo remorso. Chega outra fase que, para mim, eu estou falando, não estou dizendo que acontece exatamente nessa ordem, mas citando como ocorre com algumas pessoas, né? Não é uma coisa geral que tem que acontecer com todo mundo dessa forma, por favor. Mas, quando chega a fase da aceitação, essa é a fase em que você começa a entender que essa é a realidade. Você não controla a vontade do outro. Você não controla o que a outra pessoa faz com você. Mas existe algo que nós controlamos e nem sempre controlamos, que é como nós reagimos, como nós sentimos, como nós lidamos com essas situações. E aceitar significa mudança. E eu gosto muito quando o Carl Rogers traz essa fala. Quando eu me aceito, então eu mudo. Quando eu me aceito, eu causo mudança não só em mim, mas também no mundo ao meu redor. Porque muda a minha concepção de olhar para as pessoas. Ah, Gislane, mas é muito fácil para você falar isso. Quem disse que é? Todos nós temos dias difíceis. Todos nós passamos por coisas que são extremamente difíceis de lidar em algum momento das nossas vidas. Eu tenho um filho pequeno, ele vai fazer 2 anos esse mês agora, de maio, e eu fico pensando que tem coisas que eu não consigo controlar. Se eu pudesse, eu protegia o meu filho do mundo, colocava ele assim, sei lá, em um lugar seguro, onde ele não pudesse ser machucado, onde ele nunca pudesse cair, onde ele nunca pudesse, sei lá, cometer erros. Mas você percebe que nem mesmo a mãe perfeita, né, que as pessoas dizem hoje que a mãe perfeita é aquela mãe que protege o menino do mundo de tudo, mas eu tenho que ter a plena convicção de que eu não vou proteger ele de tudo. Eu vou ensinar princípios, valores, vou cuidar, vou fazer o que for possível, o que estiver ao meu alcance. Mas eu não vou proteger ele das dores que ele precisa viver. Porque eu acredito muito que as dores que nós passamos nas nossas vidas, elas moldam muito o que nós somos. Um dia desse nós estávamos falando sobre vida adulta em uma das aulas de desenvolvimento humano junto com a professora, e o início da aula foi sobre quando nos tornamos adultos. Será que eu me torno adulto quando eu completo 18 anos? E eu até lancei essa pergunta no meu Instagram e eu tive uma interação muito legal. Agradeço a todas vocês, inclusive, que estão sempre interagindo comigo por lá. E ser adulto não significa, tipo, completei 18 anos e agora sou adulto. Ser adulto é muito mais do que isso. Às vezes a gente nem entende o que é ser adulto. Se é que um dia vamos entender todas as coisas. Nós associamos a pagar boleto, nós associamos a cuidar dos filhos, a casar, a ter uma estabilidade. Existem pessoas que elas são muito mais bem resolvidas em relação a isso e está tudo bem. Se existe alguém do seu lado que não é muito bem resolvido com isso, você não tem que julgar essa pessoa. Só aceite-a como ela é. Aceitar o outro não significa que você vai ser um bobo, sei lá, mas significa que você respeita o espaço da outra pessoa. E respeitar o que a outra pessoa é não faz de mim uma pessoa ingênua. Pelo contrário, faz de mim uma pessoa humana. Porque eu olho além daquilo que eu acho que as pessoas têm que ser. Eu olho além daquilo que eu tento taxar as pessoas. Ah, mas você tem que ser assim. Um olhar humano, eu acredito que é um olhar onde eu aceito as pessoas como elas são. Porque o que eu posso mudar está aqui, não está no outro. A nossa mudança, ela não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. E nos tornar uma pessoa que aceita, que respeita, que tem empatia, é um processo. Ninguém nasce pronto. Eu não nasci pronta, pelo contrário, eu estou me tornando alguma coisa. E a gente vai correr atrás dessas coisas a vida toda. Então, aproveite as fases. Não se sinta culpada ou culpado por sentir o que você sente. Você é um ser humano.
Aceitar a nossa humanidade, eu acredito que torna as coisas um pouco mais leves. Esses dias eu estava conversando com a minha terapeuta, psicoterapeuta, e ela falou, eu falei para ela, mas não é errado eu faltar uma semana na academia? Ai, mas que pergunta ingênua, Gislane. Não. É porque a gente vê tantas pessoas treinando todos os dias no Instagram que a gente se sente errada, culpada por não treinar por uma semana. Porque você vai perder o seu shape. Mas isso não é sobre treino. É sobre todas as outras áreas das nossas vidas. É eu achar que a minha vida precisa ser como a da pessoa que está estampando uma vida perfeita na internet. É sobre eu achar que eu preciso fazer isso todos os dias sem falhar. 100% todos os dias. E simplesmente é impossível. Nós precisamos pensar na vida de uma maneira mais leve. E eu te convido a fazer isso. Até porque eu estou tentando fazer isso também. Eu não venho aqui falar como uma pessoa pronta ou como uma pessoa que é expert. Pelo contrário, eu venho aqui falar como uma pessoa que é tão humana quanto você. E que também estou vivendo o processo de aceitar a vida como ela é. Tem um outro termo que fala sobre self real e self ideal. O ideal é aquilo que eu quero ser. Uau, eu quero isso daqui para mim. É assim que o meu casamento deveria ser. Um marido que cozinhe para mim, que faça as coisas comigo em casa, mas que seja provedor, não seja muito afeminado, mas que seja um homem com postura, mas também que seja igual nos filmes de comédia romântica. Esse é o marido ideal. Mas a realidade, muitas vezes, é outra. A realidade é que você vai casar com um outro ser humano que erra, que tem uma bagagem antes de você, e que esse ser humano não vai ser do jeito que você idealizou. E aí entra a frustração. Porque eu acho que tem que ser assim. Mas é assim. O ideal e o real. A expectativa e a realidade. Só que você percebe que muitas vezes nós cobramos muito que o outro seja de um jeito, mas nem nós conseguimos ser do jeito que nós queremos ser. Ai, gente, não sei se estou viajando muito, mas eu estou trazendo para vocês o que está aqui. Se aceitar não significa relaxar, se abandonar. Se aceitar significa entender que você não controla a vida. Você controla as coisas que você decide, mas isso é muito circunstancial também, porque às vezes a gente decide baseado no momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente não tem uma visão de fora. Você percebe que quando muitas vezes a gente erra, toma uma decisão errada ali na vida, aí vem alguém e fala assim, cara, eu sabia que isso ia acontecer. Tenho muita raiva disso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão lá fora, às vezes estão do teu lado até, são pessoas do teu ciclo, mas elas não chegam para te orientar. Ah, mas se a pessoa não aceitar, então eu vou deixar a pessoa. Eu sei que eu não controlo a decisão do outro, mas eu acho que essa é uma das piores palavras que a gente pode ouvir quando toma uma decisão errada. Porque a gente está lidando com muita coisa e ainda ter que lidar com palavras que machucam ainda mais. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas elas não entendem que você está passando por uma situação ruim. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, não é pegar a dor do outro para mim. É eu ver a vida como o outro vê. Mas naquele momento,
É eu entender que a minha visão de mundo não é a única certa. É eu entender que, além do que eu penso, existem pensamentos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes. No desenvolvimento humano, a gente fala que o ser humano ele é biopsicossocial religioso. Existe algo em nós que é muito além do que aquilo que eu acho, o meu achismo. Ah, mas eu acho que as pessoas têm que ser assim. Eu não acho nada. Eu não sei a vida que aquela pessoa teve. Eu não sei o que ela já passou. Eu não sei a história dela. Eu não sei o que levou ela a tomar aquelas decisões. Ah, mas eu vou pensar no mundo só desse jeito? Não. Mas eu vou respeitar aquilo que não é meu. Se você acha que você pode controlar exatamente tudo o que acontece na sua vida, beleza, tudo bem, isso é uma coisa sua. Parabéns para você. Mas parabéns para mim também, que não consigo controlar tudo. Você entende? Você entende que não existe um padrão de vida que eu preciso seguir? Cada um segue aquilo que acha que é certo para si. Ai, Gislane, mas que visão é essa? Uma visão que eu acredito que levou muito tempo para eu construir. Porque eu já sofri muito tentando controlar o que eu sentia, o que eu pensava. Eu já sofri muito tentando, num pensamento, sabe, de que as pessoas têm que ser assim, ao meu ver, ao meu padrão, a forma que forma. Eu tenho que ser exatamente igual fulano, igual ciclano. Mas a verdade é que nós somos diferentes. Nem os dedos das minhas mãos são iguais. Quem dirá eu e outro ser humano? E cada um tem a sua forma de olhar o mundo. Essa é uma forma que eu estou construindo. Como disse para você, levou muito tempo. E eu ainda estou nesse processo. E eu te confesso, hoje eu sofro menos. Eu sofro menos nesse sentido. Eu tenho outros sofrimentos, mas esse é algo que eu estou resolvendo dentro de mim. Entender a diferença das pessoas. O tempo que eu vivo não é o mesmo tempo que você está vivendo. E eu respeitar isso faz de mim um ser humano melhor. E é isso que eu quero ser. Então, para fechar esse episódio, esse primeiro episódio, eu quero só trazer essa reflexão que você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Claro, nós iremos entrar em ambientes que nós precisamos nos portar de alguma forma. Porque existem leis que nós precisamos seguir. Eu não posso ser o que eu quero ser, até porque, né, existem códigos na lei que me proíbem de ser. Existe algo que foi ensinado pelos meus pais que não me permitem ser. Ou que, na verdade, talvez nem passe pela minha cabeça ser alguma coisa que, sei lá, não passou pela minha cabeça. Mas é eu não me sentir errado por sentir tristeza. Tá tudo bem ser triste em alguns dias. Não existe erro nisso. Nós não somos de ferro. Até porque eu acho que o Homem de Ferro, ele tinha sentimentos também, né? Tinha Adson, o Adson está atrás das câmeras, ele tinha sentimentos, era um homem, né? Apesar de um super-herói, era um homem. Ou é, não sei se ele ainda existe. Nem mesmo os super-heróis são sem sentimentos, gente. Então, baixe sua guarda, quando for necessário, baixe. Tire as cargas das suas costas, se for necessário, não fique lutando sem dar conta. Tudo bem chorar, se sentir mal, mas eu quero te pedir uma coisa: não se abandone. Busque ajuda. Busque ajuda sempre que possível. Não tente ser aquela pessoa de positividade tóxica que diz que vai dar tudo certo. Talvez não dê certo. Talvez o que você planejou dê errado.
E aí? E se der errado? Vai te fazer crescer de alguma forma. Mas antes de me fazer crescer, vai doer. E me deixem sentir essa dor. Que é a dor de perder algo que para mim era importante. Não está errado eu sentir essa dor. Mas faça alguma coisa. A vida é um movimento constante. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Eu espero ter feito você pensar, sentir alguma coisa aí dentro, porque eu trouxe algo que tem sido muito parte de mim nesses últimos tempos. E eu espero que você envie esse vídeo para outras pessoas, alguém que precisa ouvir isso, entender que ela não precisa dar conta do mundo, que tudo bem ela deixar as coisas acontecerem e tudo bem sair do controle às vezes. Você não pode controlar tudo, tá? Se permita descansar também. Se permita sentir. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau.